Na nossa aula de semente, vocês vão abrir na página 82. Tem o roda de conversa, enfrentando desafios. Olha lá o que se fala. Cada vez que você desafia o seu cérebro, ele fica mais forte. Quanto mais difícil for o desafio, mais animado ele ficará e para conseguir superá-lo. Olhem lá na página 83 o que vocês têm uma imagem de duas menininhas, praticando Skyline. O que funciona? Olha a brincadeira vamos pensar num esporte que é bem difícil, Que é o quê? As pessoas chamam de equilíbrio no elástico. Então, é uma fita, de elástico que as pessoas precisam atravessar de um lugar para o outro, mantendo o equilíbrio. É muito difícil. Então, olha, conforme evolui, o praticante começa a aprender diferentes manobras. A dificuldade sempre pode aumentar. Então, primeiro, vamos imaginar que primeira vez que a gente vai andar nessa fita. A maior dificuldade que nós vamos encontrar é ficar em pé na fita. Porque vocês imaginam, vocês não têm como, é o equilíbrio do corpo de vocês mesmos. Então, a gente tem ali, olha, o que vocês acham que é necessário para superar esse tipo de desafio? Fazer uma lista coletiva. Então, vocês coloquem e depois nós vamos trocar com os amigos. O que vocês acham que pode ter para a gente se superar nesses desafios? Lembrando que é o Skyline, que é aquele elástico, a fita que amarra em 2 pontos e a pessoa precisa atravessar. E depois ela vai pulando, vai fazendo várias manobras. Vai virar lá na página 84. O que é? Assim, como para aprender a se equilibrar numa fita elástica, para superar qualquer outro desafio, como resolver um problema ou fazer um cálculo, você precisa de um comportamento adequado. Então, vamos encontrar ali na cruzadinha, no caça-palavras, as palavras que também compõem as frases da próxima página e descobrir o que é importante para manter o nosso cérebro bem ativo. Então, aprender sempre mais. O que nós precisamos fazer para que nosso cérebro sempre procure a saber mais, desafiá-los? Então, nesse caça-palavra, vocês têm várias palavras que vai encontrar e preencher na página 85 nas lacunas. Lacunas são as linhas em brancos que vocês vão encontrar as palavrinhas e preencher lá. Então, encontra a palavra na página 84 e escreve na página 85. Este é as nossas atividades do Semente. Agora, vocês vão abrir no livro de ciências, na página 159, que é: os animais têm diferentes revestimentos. Então, o revestimento é na pele deles. Alguns animais, são bem diferentes um do outros. Então, a gente pode ter de grande porte ou os pequenos. E eles podem ter pelos, como os cachorros, os gatos. Eles podem ter penas, como os pássaros, Alguns têm escamas, como os peixes. Outros vão ter cascos, como os cavalos. Há também os animais que têm a pele bem fina e úmida, que são os sapos e as rãs. Ou os que têm a pele seca, que são os jacarés. A adaptação desses animais, turminha, depende do lugar com que eles vivem, da temperatura da água, da onde eles, se for um animal de água, aquático, precisa ter um hábito diferente, os hábitos alimentares, as relações com os outros animais e todos esses outros fatores. Então, a seguir, a gente vai estudar cada, principal característica de um animal. Por exemplo, o nosso na página 159 começa com os animais com pelos. Quais são as principais características desses animais? Então, a gente tem 3 animais ali na imagem. Nós temos o gato, o mico-leão dourado e o filhote de elefante com pelos. Olha o que vocês observam. A maioria dos animais com pele vive em ambientes terrestres, seja em lugares quentes ou seja em lugares frios. Entre eles, o cachorro, o gato, o leão, o mico-leão dourado, os morcegos. Alguns animais apresentam durante toda a vida, como os ursos. Eles têm esses pelos. Já outros apresentam poucos pelos, ou somente quando eles são filhotes, que é o caso do elefante. Então, o elefante, enquanto ele é filhote, ele tem os pelos. Depois que ele cresceu, ele já não tem mais esses pelos. Vamos continuar lá na página 160.
Vocês têm o Aprender Brincando. Vocês precisam abrir o material, né, no material de apoio na página 21 e circular no mínimo 20 animais com pelos que nós temos na imagem. Então, vai fazer o círculo em pelo menos 20 animais que vocês encontram lá no material de apoio e responder a charada. Continuando com os animais com escamas. A maioria dos peixes possuem escamas, que além de proteger a pele, facilitam o movimento deles lá na água. Diferentes peixes possuem diferentes tipos de escamas. Peixes com escamas grandes e fortes terão maior proteção e menos movimento. Já por outro lado, os peixes com escamas menores são bem mais rápidos, mas não conseguem se proteger tanto, então a proteção deles é menor. Tem os animais com penas, um exemplo que tá ali, ó, o galo, as galinhas, né? As penas ajudam as aves a manter a temperatura do corpo e muitas delas colaboram com a impermeabilização, do corpo, né? O que ajuda esses animais a nadar. Isso tudo sem aumentar sua massa corporal. A massa, lembra que é o peso? Por isso, a maioria delas conseguem voar. Alguns exemplos de animais com penas são a galinha, beija-flor, pardal, entre outras aves. Na página 161, nós temos os animais de pele seca. Os animais de pele seca possuem geralmente, né, eles podem ter a pele mais grossas, que ajudam a protegê-los do quê? Do calor e diminuir a perda da água deles. Por isso que eles vivem em ambientes quentes e secos, né? Pois eles vivem lá. Entre eles são as serpentes, os jacarés, as tartarugas e os lagartos. O revestimento da pele, né, varia nesses animais. Por quê? Porque, por exemplo, assim, olha, a gente tem a serpente. Ela apresenta as escamas, não apresenta? Os jacarés e os crocodilos, eles têm o quê? As placas e as tartarugas têm as carapaças. Então, vocês veem que eles precisam se adaptar de acordo com o ambiente que eles estão e não perder tanta a umidade do corpo deles. Lá na página 162, nós temos animais com peles úmidas. Quais são as características desses animais? São, né? O que é? Por que eles têm essa pele úmida? Quem são? São os sapos, as rãs, as pererecas. São animais que têm a pele úmida, fria e fina. Então, esses animais também respiram ali pela pele deles. Então, a respiração deles é a partir da pele deles, né? Por isso que esses animais são encontrados em ambientes bem úmidos. Eles precisam estar, né, para fazer essa troca dos gasosas, né, na respiração, em ambientes bem úmidos. Nós temos também, turminha, a locomoção dos animais. Então, nós temos animais que vão voar, animais que vão rastejar, animais que vão caminhar e os animais que vão nadar. Olha lá os exemplos que vocês têm. Alguns animais, né, têm duas patas, que são os animais que nós chamamos eles de bípedes. E os animais que têm quatro patas, que são quadrúpedes. E aqueles animais que também não têm nenhum tipo de pata. Então, ele vai se locomover como? Rastejando, que é o caso de quem? Das cobras, elas vão se rastejar. Então, olha ali, vocês têm como exemplo, né? Temos a serpente que rasteja agilmente. Quando a gente fala agilmente, ele é muito rápido. E são capazes de subir em árvores. As aves possuem pernas. Em geral, possuem asas, né? E elas conseguem se locomover como? Elas conseguem tanto, olha o caso do flamingo. Ele consegue tanto bater as asas, né? Mas ele consegue também o quê? Se locomover com as patinhas dele. Então, eles conseguem caminhar sobre as suas duas patas. Ou ele pode também tentar voar, né? A gente continua lá na página 163. Os peixes, tubarões, golfinhos e baleias são animais que nadam. Além das nadadeiras, eles também possuem um corpo com um formato que tem o quê? Mais fácil para sua movimentação na água. Vocês têm ali o mão na massa, na página 163. Vocês precisam pegar as características presentes nos itens, né, a seguir de um exemplo de um animal que voa. Para cada um animal que voa, um animal que nada, outro que rasteja, um que caminha, um quadrúpede e um bípede. Vocês precisam colocar quais são esses animais. E continuar respondendo a número 2
Como é a pele dos seres humanos e de que maneira eles se locomovem? Como é a nossa pele, né? Como que vocês acham que é a nossa pele? Será que a nossa pele apresenta algum tipo de escama? Ou será que a nossa pele tem pelos? Ou será que a nossa pele é seca? Ou será que ela é úmida? Então, vocês precisam colocar a característica da nossa pele. E como é que nós caminhamos? Nós somos quadrúpedes ou nós somos bípedes? Pensa aí. Vai continuar lá na página 164 do que os animais se alimentam. Então, nós temos tipos de animais. O que vocês acham? Nós temos os animais que são carnívoros, que se alimentam do quê? Esses carnívoros, eles se alimentam de carne, isso. E os herbívoros? Os herbívoros, eles vão se alimentar do quê? De vegetais, né? De pequenas plantações. Eles não são carnívoros, eles não vão comer carne. Então, vocês têm a característica de cada animal ali. Dando continuidade, né? O que a gente tem ali. Na página 165, vocês vão observar os animais representados na imagem. Então, tem vários animais. Herbívoros, os que comem carne. Será que são esses? Não. Os herbívoros são o quê? Os que se alimentam de vegetais. Eles não vão comer carne. E quando eu falo dos animais carnívoros, que só vão se alimentar de carne. E o que é os animais onívoros? O que vocês acham que eles são onívoros? Do que eles se alimentam? Olha lá, você já parou para pensar que os animais carnívoros ou herbívoros, na verdade, nós, seres humanos, podemos comer diferentes tipos de alimento: carne, vegetais, ovos e grãs. Por isso, somos chamados de onívoros, pois, assim como alguns outros animais, podemos comer alimentos de diferentes origens. Então, a gente vai, imaginar o quê? Os carnívoros só comem carne. Os herbívoros só comem vegetais. E os onívoros, nós que comemos carne e comemos os vegetais também. Então, vocês têm um grupo de animais aí na página 165 que vocês precisam relacionar se eles são herbívoros, onívoros ou carnívoros. E responder as perguntas de acordo com o que está pedindo. Em fichas de atividades de matemática da nossa aula agora, vocês vão abrir lá na página 67. É medidas de comprimento. Nós temos a distância que o rato percorre até o queijo. Vocês precisam observar essa imagem e responder qual é a diferença, né? A mais curta da rota A ou a rota B. Como que nós descobrimos qual é a mais curta? Lembra que vocês têm que pegar os dois números e subtrair. O que é subtrair? Tirar. Para ver qual é que está dando a diferença menor. Se é a rota A ou se é a rota B. Dando continuidade na ficha de atividades, tem lá: a turma do Zeca resolveu cercar o campo de futebol do bairro deles. Então, tem toda a medida do campo de futebol. Ele pergunta de quantos metros de cerca a turma do Zeca vai precisar. Vocês têm 4 medidas: a medida de cima, a medida de baixo e as medidas laterais. Vocês precisam somar todas essas medidas para encontrar qual vai ser o total de cerca que eles vão precisar. Dando continuidade lá na página 68, vocês precisam circular com qual instrumento de medida eu consigo ter a medida de um campo. Imagina, um campo ele é grande. O que é que tem bastante, né, metros para a gente conseguir fazer essa medida? E nós temos ali a situação da Juliana, né? Que ela precisa fazer um embrulho de presente. E ela tem uma fita de 2 metros. Então, tem algumas situações que está perguntando em relação a essa fita da Juliana. Vocês precisam analisar e responder.